Gente, segundo dia e último de provas do SSA 1 UPE 2013. Ontem já tivemos aqui os comentários com os colegas professores do CBV, não é? E alguns acertos, algumas restrições que aqui foram postos com relação às provas de ontem. E hoje nós estamos com as provas de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia. Primeiro ano agora e daqui a pouco, mais adiante, nós vamos ter o segundo ano. Nós estamos aqui com 3 feras nossos, projetos de feras, porque já começam a fizeram o primeiro SSA, encerrado hoje. Estamos com os nossos colegas professores Tatiana Marques e Flávio Carmo. E eu começo perguntando aqui ao nosso Tiago, como é que foram as 10 questões de Química para você hoje? Teve dificuldades? Algumas, porque as questões estavam para a pessoa acertar, a pessoa tinha que interpretar muito bem e estar atento a todos os detalhes, porque a pessoa podia perder uma questão com um detalhe que aparentemente cochilo. Aparentemente era muito simples, mas mudava totalmente o sentido da questão. Aparentemente o raciocínio é direto, né, objetivo, mas há sempre um detalhe que faz com que você entre numa curva. Se não tiver cuidado, derrapa, não é? E então, você viu esse tipo de questão na prova? Sim. E o nosso Paulo também sentiu a mesma dificuldade de Tiago? Achei, até porque tiveram vários termos técnicos, vários termos bastante complexos, que você teria que saber ou meio que interpretar pela questão para poder identificar a resposta. Isso foi o que eu achei da prova de Química. Houve muitos termos técnicos que dificultaram, não é, a compreensão do quesito algumas vezes. Exatamente. E o Felipe, como foi que viu a prova, Felipe? Acho que a UPE ela quis embelezar um pouco a prova, botando assuntos que a gente vem... Uma introdução aos assuntos do segundo ano, só que ela pecou um pouco porque as questões não ficaram muito completas, os gabaritos ficaram meio incompletos e acho que foi isso, foi meio... É isso aí. Não foi tão simples, não foi direta a prova. Ela quis complicar um pouco para exigir mais do aluno, só no que ela acabou pecando um pouco nesse aspecto, que não foi um trabalho, assim, não foi bem esquematizado. Professora Tatiana. Na realidade, você está comentando que ela foi contextualizada, também. Mas nesse contexto exigia muita atenção, como realmente o Tiago disse, Sim. Porque as palavras, não é, poderia dar um duplo sentido. E, posteriormente, nós vamos fazer alguns comentários. Em alguns momentos, as palavras realmente foram usadas de forma errada, não é, levando o aluno a uma interpretação realmente equivocada. Professor Flávio Carmo, a primeira impressão da prova? Bem, Zé, a primeira impressão é relativamente bem o que os meninos, né, apresentaram. Uma prova longa, com textos longos, muitos termos técnicos, tá? Alguns termos técnicos que nós utilizamos no segundo ano, no terceiro ano, que pode ter levado alguns dos ferinhas a ficar um pouquinho nervoso, sem entender. Trouxe e a gente sabe, né? A utilização e a gente sabe que nesse momento deles, né, a vez, insegurança né, que é péssimo na hora da prova. Mas basicamente isso, uma prova com muitos termos técnicos, muitos textos, né, algumas coisas que poderiam ter deixado eles... Com relação à programação, professora Tatiana? Com relação à programação... Contemplaram o programa todo, algum assunto importante que não veio à tona nas questões? Com relação à programação, eles buscaram de forma direta ou indireta contemplar a maior parte dos conteúdos, né? Às vezes citando, como por exemplo, a parte de geometria molecular, a parte de força intermolecular foi apenas citada. Na questão 13, né, você vê um pouco uma informação sobre fenômeno físico e fenômeno químico, um detalhe. Mudança de estado físico, nós vimos na questão 11, modelos atômicos, mas sentimos falta de tabela periódica, de propriedade periódica. Eu gostaria de frisar que num dos textos, né, questão 12 e 13... Tratava de quê a questão? O texto falava sobre processo de separação de mistura e ele falava, um texto era sobre radioatividade e o enriquecimento do urânio.
Então, no momento em que o texto versa sobre um assunto que não é de domínio do primeiro ano, já cria uma certa dificuldade de interpretação, não é? E gostaria também de ressaltar a questão 20, que está fora do nosso programa, de quê, a questão 20, professor? Que trata sobre titulação. É um assunto de soluções, é um assunto realmente do segundo ano do ensino médio e não do nosso primeiro ano. Então, ficou muito difícil, tendo em vista estar fora do conteúdo abordado. Perfeito. Professor Flávio, com relação ao nível das questões, Bem, realmente com esses detalhes, não é? O nível da prova subiu em relação ao ano passado, por exemplo? Bem, nos últimos 2 anos a prova ela vem se apresentando com um nível elevado. Certo. E ela manteve esse nível. Manteve o nível. Os feras eles estavam esperando isso. Eles sabiam que hoje eles não iam pegar a moleza não. Eles iam pegar uma prova que ia exigir conteúdo, interpretação e muito raciocínio deles. E o Eles fato de sabiam nós termos feito nas revisões as provas anteriores, isso valeu realmente? Valeu muito. Eles Na nossa mantiveram revisão, a linha, mantiveram a tradição. na nossa revisão mesmo, né, Tati? A É questão bem- 19, né? A figura da questão 19 está na nossa revisão. É Isso bem foi, interessante né? que não Isso só foi- a figura, Isso foi trabalhado. Flávio, mas essa é uma questão que parabenizou aquele aluno que se debruçou no estudo da química, tendo em vista ser uma questão bem tradicional de leis ponderais e que foi trabalhado em 2 momentos aqui na escola. Um que foi realmente em processo avaliativo e outro que foi nas nossas revisões. Né? Tiago, Felipe, fez, eita, essa aqui a gente não precisa nem ler muito. Inclusive com os próprios exemplos, que foi o aço mesmo. e o papel. Perfeito. Então temos aí os primeiros comentários da prova de Química, hoje das 10 questões de Química, primeiro ano, SSA 1. E daqui a pouquinho a gente volta com um outro detalhe do que aconteceu nesta prova. Até já.